Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo deste canal, ainda analisando parábolas de Jesus. Agora eu quero comentar a do joio e do trigo. É uma parábola que eu gosto muito, e tempos atrás eu já havia comentado dela também no Instagram, mas chegou o momento de deixar registrado aqui no YouTube, certo? É uma parábola muito conhecida, em que Jesus conta que o reino dos céus é como um homem que plantou trigo no campo. À noite veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo. Então os dois começaram a crescer juntos, o trigo e o joio. Então os empregados, eu não sei se é essa expressão, deixa eu ver aqui, os servos foram procurar o dono e disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? E aí o dono, vai dizer: algum inimigo que fez isso. E aí os servos: não só quer que a gente tire ele, não. Deixe o joio crescer junto com o trigo. Ainda diz aqui: podes acontecer que ao retirardes o joio, arranques também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. Então, no momento oportuno, ele vai mandar os ceifadores retirarem tudo e separarem o joio do trigo. O joio para ser queimado e o trigo para ser guardado no celeiro. Essa é a parábola. Mais adiante, os discípulos perguntam a Jesus o sentido dessa parábola. E Jesus vai dizer: o agricultor é o filho do homem. O inimigo é o diabo. O campo é o mundo. O trigo são os que serão salvos, o joio, aqueles que serão condenados. A má semente. A colheita é o fim dos tempos, os ceifadores são os anjos. Pronto, Jesus dá a significação dessa parábola. O que essa parábola quer dizer? Além daquilo que Jesus já disse. O joio e o trigo estão presentes no mundo que somos nós. Certo? Numa outra parábola, Jesus diz que o semeador saiu a semear a sua semente. E aí fala dos vários tipos de terreno. A terra boa é o coração que acolhe essa palavra, que é a semente. Então, se a terra boa somos nós, esta terra onde foi plantado o joio e o trigo também somos nós. E é evidente que, ao olhar para a nossa vida, a gente não consegue se enquadrar em nenhum dos dois grupos. Jesus deixou essa chave de interpretação quando ele deu a significação de sua parábola. Ele falou, a boa semente são os que serão salvos, o trigo é os que serão salvos. E o joio, os que serão condenados, os que serão lançados ao fogo. Mas vamos olhar com sinceridade para nós. A gente consegue se enquadrar em um dos dois grupos? A gente não consegue. A gente consegue enxergar características de trigo e características de joio. A gente consegue enxergar qualidades que nos foram dadas por Deus e defeitos que nos afastam de Deus. Isso o tempo todo dentro da gente. Se a gente for sincero, a gente vai enxergar as duas coisas. Não dá pra gente só enxergar coisa boa e dizer: não, eu serei salvo. Já estou salvo. Isso aí é uma soberba tremenda. Ou a gente dizer: não, eu não valho nada, eu vou pro inferno, eu não presto, eu vou ser condenado. Isso daí também não existe. Isso aí é escrúpulo demais. Sendo sinceros, a gente consegue enxergar as duas coisas, certo? Então, beleza. Se Jesus deu essa chave de interpretação, mas nós não conseguimos nos enquadrar em nenhum dos dois grupos, o que é a parábola do joio e do trigo? O campo somos nós. O joio e o trigo estão crescendo dentro de nós. E o que é o trigo? É uma semente, certo? Que quando está madura, ela cede, o ramo, e colhida, preparada, pode se transformar em pão. O que é o joio? O joio é uma semente que se parece muito com o trigo, mas ela não seca e despenca. Então, quando está grande, é fácil de identificar um e outro. Mas quando os dois estão crescendo, não dá. São muito parecidas, certo? Depois que amadurece, o trigo ele despenca, fica com
coloração mais amarelada. O joio não. E o joio, até onde eu pesquisei, ele parece que ele é até danoso à saúde, certo? É uma erva daninha, né, para o plantio do trigo e para a saúde também, certo? Então não serve para nada. Não serve para nada, só serve para ser jogado ao fogo depois de colhido, certo? Mas os dois se parecem. E se nós tentarmos arrancar o joio antes da hora, a gente vai pôr o trigo em risco. Resumo da conversa. Nós temos qualidades, nós temos defeitos. A nossa luta não deve ser contra os defeitos diretamente. Porque se a gente briga contra os nossos defeitos o tempo todo, a gente vai estar dando murro em ponta de faca e a gente põe o trigo em risco. O que isso quer dizer? A gente pode cair na soberba de achar que a gente está vencendo os nossos defeitos, certo? A gente pode descobrir outros defeitos que nós não tínhamos, né, adquirir. A gente pode desperdiçar o trigo ao invés de promover as nossas qualidades, desenvolver melhor as nossas qualidades. Nós estamos dando atenção demais ao joio. Então a gente se esquece do trigo. O trigo se perde. O que devemos fazer? Deixar os dois crescerem juntos. O trigo, essa boa semente, ela pode ser transformada em pão. Ela vai ser guardada no celeiro do agricultor e pode ser transformada em pão, que são as obras verdadeiras, certo? A consequência dessas boas inclinações, dessas qualidades que nos foram dadas por Deus. Que tudo de bom que existe em nós foi Deus quem deu, certo? E se nós deixarmos crescer esse trigo, com o tempo, o agricultor, ele mesmo, vai transformar essas nossas boas inclinações em boas ações, em pães. E transformar esses pães em seu próprio corpo, certo? E o que devemos fazer com o joio? O joio são as más inclinações. O joio ainda não é a semente arrancada e ingerida. Não é o pecado. É a inclinação, a má inclinação que nós temos para o pecado. É o espinho na carne, como diz São Paulo. Aquelas dificuldades que nós temos, certo? Brigar contra essas dificuldades diretamente é dar murro em ponta de faca, não resolve. A gente precisa dar mais atenção ao trigo, certo? Dar mais atenção ao trigo. Não estou dizendo que a gente pode pecar à vontade, não é? Não é aquela frase, né, que o padre Paulo gostava de dizer, né, a frase de Lutero, peca forte sed crede fortius, né? Peca fortemente e crê mais fortemente ainda. Não é isso. Não é para a gente liberou geral e vai pecar. Não. É para a gente não dar atenção às más inclinações. É diferente. Certo? Claro. Pecou, confessa. Né? Caiu, levanta. Caiu, levanta. Mas entrar em desespero por conta dos pecados, não é isso. Não é esse o movimento. É não dar atenção. Porque no momento oportuno, enquanto nós estamos estimulando o nosso trigo, desenvolvendo o nosso trigo, o agricultor vai separar o joio do trigo. Quando os dois estiverem maduros. É ele quem vai fazer essa separação. É ele quem nos livra dos nossos defeitos. É claro que se a gente olha para o passado, para o nosso próprio passado, alguns defeitos que nós tínhamos, nós não temos mais. Então o agricultor veio e separou o joio do trigo. Certo? E ele pode continuar fazendo isso na medida em que nós deixamos o trigo crescer. Não podemos não podemos dar prejuízo à nossa plantação, certo? E então, o agricultor vem e separa o joio do trigo, separa as nossas qualidades dos nossos defeitos e destrói os nossos defeitos no fogo. Destrói. Porque o fogo aqui, ele tem os dois papéis. O papel de transformar e de consumir. Certo? Porque o fogo, ele é o elemento dessa dualidade, certo? Da transformação e da destruição. Porque ele consome e muda. Ao consumir, ele também muda, certo? Então o fogo, ele é o elemento da transformação. Quando o joio é lançado no fogo, ele é consumido ao ponto de se transformar em cinzas, quer dizer, algo que é inofensivo para nós. É inofensivo. Inofensivo para o plantio do trigo.
se torna cinzas, que o vento leva. O trigo, por sua vez, quando ele é transformado em massa e colocado no fogo, ele é transformado em pão, num fruto do fruto, certo? Na boa ação concreta, naquilo que, de fato, nós podemos fazer e dizer, foi por obra de Deus, foi por graça de Deus, é mérito de Deus, certo? As nossas boas ações. Esse é o sentido da parábola do joio e do trigo. Ela não é muito complexa, mas é bela, né? Eu gosto dessa simplicidade do joio e do trigo, mas que faz com que a gente, de fato, enxergue em nós esses dois movimentos e nos ensina como lidar de forma muito prática, né? Não dando atenção às más inclinações e dando a atenção ao trigo, para que o agricultor venha e nos transforme, separe o joio do trigo a seu tempo, tá certo? Então, era isso que eu tinha para comentar sobre essa parábola e não deixe aí de cumprir a liturgia do YouTube. Se você gostou desse vídeo, curta, certo? Deixe aí o seu like, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e fique atento. Ainda vamos ter uns 3 vídeos, mais ou menos, desta série aqui, de acordo com aquilo que vocês pediram para mim no Instagram e aqui no YouTube também, tá bom? Então, um abraço e até o próximo vídeo.